Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 28 de janeiro. Esse primeiro mês de 2025 tá chegando ao fim, dia 31 é logo ali. E até aqui, o Botafogo só anunciou e apresentou efetivamente um reforço. Arthur, ponta direita de 26 anos que a gente contratou junto ao Zenit por 10 milhões de euros. Hoje, inclusive, tivemos a sua coletiva de apresentação, ele participou ali da programação da Botafogo TV, respondeu uma série de perguntas, deixou muito claro que está feliz com a oportunidade, entende o tamanho da responsabilidade que é vestir a nossa camisa 7, a camisa mais importante junto da 6, no Glorioso, e claro, está ansioso para entrar em campo já no domingo, na final da Supercopa do Brasil diante do Flamengo. E a gente espera contar com um atleta, porque afinal de contas, o quarteto Arthur, Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus vai ser importantíssimo para que a gente possa levantar essa taça. Quero muito essa conquista, não temos esse troféu e começar 2025, um jogo grande, importante, já levantando essa taça, vai ser muito importante, vai dar aquela moral que vai ser super bacana, não dá para negar. Agora, Fogão, quais são as outras prioridades que o Botafogo tem no mercado em relação a reforços? A gente sabe que a gente precisa resolver essa questão do treinador, inclusive sobre isso, o Marca da Espanha fez uma reportagem muito bacana, enaltecendo o Botafogo, falando dessa tentativa de contratação do Rafa Benítez, tratando o Glorioso como de fato merece. O Botafogo, uma das maiores equipes do futebol brasileiro e de todo o continente sul-americano. A nossa imagem já mudou bastante e a gente vai mudar cada vez mais, tenho convicção, certeza absoluta disso. Porque o caminho que a gente está trilhando é para que isso se fortaleça cada vez mais. Agora, pensando em mercado da bola, dentro das 4 linhas, questão de treinador por hora é nenhuma novidade, tá? Mas pensando dentro das 4 linhas, temos algumas situações que a gente precisa destacar aqui. Em primeiro lugar, a decisão de renovar o contrato do Nilton. Ele vai ser integrado ao elenco profissional do Botafogo, vai permanecer. O Botafogo não tem a intenção, a pretensão de liberar o Nilton para uma outra equipe. Até tinha interessados, o Sport, por exemplo, demonstrou esse interesse de contar com o profissional, mas o Botafogo entende que ele conseguiu obter algum destaque e para poder compor elenco faz sentido a sua manutenção. O que eu concordo, tá? O Nilton não é bobo, não. O Nilton não é bobo, não. Quem observou bem a maneira como ele se comporta dentro de campo, dá para perceber que tem potencial a ser extraído ali. E olha que ele nem é um atleta super jovem, não, tá longe disso. O Nilton tem 25 anos de idade. Mas é aquilo, tem jogadores que surgem tarde. Não vê o caso do Júnior Santos? É um bom exemplo, né? Agora, como a gente vai renovar com o Nilton e também já acertou a contratação do Wendel, o Botafogo desistiu da contratação do Marlon Gomes, o volante que foi revelado pelo Vasco, que está no Shakhtar da Ucrânia. A gente chegou a oferecer 10 milhões de euros, foi rejeitado, depois passou para 13, o Shakhtar sequer respondeu, mas segundo o Globo, essa pedida dos ucranianos chegou a 15 milhões de euros. E aí, como o Botafogo avaliou positivamente a participação do Nilton nesse começo de 25 e já fechou com o Wendel, o entendimento é que para volantes a gente está bem servido. E eu concordo, sinceramente. Você vai ter o Alan, o Gregory, Marlon, você ainda tem o Danilo Barbosa, o Nilton também pode entrar nessa rotação. Se você quiser ainda, você vai ter o Cauê e o Patrick de Paulo. Então, essa posição, uma vez que depois você vai ter o Wendel, não me preocupa, sinceramente. Agora, o que preocupa? Setor ofensivo. Não tem como a gente pensar nada diferente disso. Você precisa ter uma alternativa ao Igor Jesus, você precisa ter mais um ponta-direita, porque não dá para você ficar só com o Arthur. Você não sabe se vai dar para contar com o Jefinho, eu sinceramente não conto. Então a gente precisa olhar também para essa posição, fora de repente um meia, né, que possa chegar ali e agregar. Segundo o Globo, o Botafogo vai focar em 3 reforços ainda, todos para o setor ofensivo. Para o ataque, a especulação que está rolando é em cima do Arthur Cabral. Porém, existem outros times interessados. O Benfica topa negociar, mas a pedida gira em torno dos 18 milhões de euros. Inclusive, o Atlanta United da MLS chegou a sinalizar com 16 milhões de euros mais 2 de bônus. Só que o jogador não vê com bons olhos uma ida ao futebol norte-americano. O Torino da Itália também está interessado. Será que o Botafogo abriria os cofres dessa maneira para contar com Arthur Cabral? Muito bom jogador, se destacou pra caramba no Basel da Suíça. Na Itália não conseguiu ter o mesmo desempenho, no Portugal também não, até que faz alguns golzinhos ali e tal, mas não se compara ao que ele conseguiu fazer no Basel da Suíça. Realmente foi o momento mais destacado do centroavante.
A chegada do Arthur Cabral, se vier, né, se o Botafogo avançar em relação ao jogador, é repondo a saída do Tiquinho. Mas a gente não pode descartar que, pensando numa saída do Igor Jesus no meio do ano, que o jogador contratado agora, ele acabe subindo esse degrau para poder assumir de fato essa titularidade até o fim dessa temporada. Então precisa ser um jogador que realmente vá agregar. O Botafogo não vai contratar por contratar, claro, mas é um cara que tem que chegar sabendo que pode ser titular daqui a um tempo. Porque hoje o titular é o Igor Jesus, com muito merecimento, não há dúvida em relação a isso. Igor, que recusou ir ao Nottingham Forest da Inglaterra, mesmo com uma proposta de 30 milhões de euros, porque ele quer permanecer aqui pelo menos até a Copa do Mundo de Clubes. Aí depois da Copa do Mundo de Clubes, a chance do Igor sair ali na janela de verão do futebol europeu é gigantesca, não dá pra gente simplesmente ignorar esse aspecto. Outra posição que é muito importante para o Botafogo é a do Bitelo. O Botafogo não desistiu da contratação do atleta, esse é um ponto importantíssimo da gente destacar aqui. O Botafogo entende, inclusive, que essa é a contratação principal, porque o Bitelo chegaria para fazer a reposição ao Almada e, segundo a informação que foi divulgada pelo Globo, o Botafogo acredita que o Bitelo pode jogar ainda mais do que o Almada jogou aqui. De repente, pelo fato dele já ser brasileiro, a adaptação e o tempo que ele vai ficar aqui pode fazer com que ele realmente se desenvolva cada vez mais. Enfim, é uma situação que a gente precisa realmente ficar de olho, porque o Dínamo sabe que o atleta quer ir embora, ele já se reapresentou, e eu imagino que as equipes chegando aí num denominador comum em relação à forma de pagamento, essa entrada que está dando essa divergência, as coisas vão fluir. De repente, no começo de fevereiro, nós podemos ter alguma novidade em relação a isso, né? O que se fala é que lá para o dia 5, 6 de fevereiro, podemos ter novas conversas. O porquê dessa data mais à frente, aí é um grande mistério. Mas o Botafogo quer o Bitelo e vai insistir na contratação do atleta. A outra questão que fica aqui é ponta direita e ponta esquerda ou só ponta direita, acreditando aí que de repente a diretoria vai olhar a situação do Jefinho, torcendo para que ele possa de fato estar disponível. Porque na teoria, se o Jefinho estivesse disponível e tudo mais, a gente poderia cravar aqui. A diretoria vai olhar para a ponta direita porque só tem o Arthur ali e na esquerda você vai contar com o Matheus Martins e Jefinho. Até porque o Jefinho foi uma contratação de 34 milhões de reais. A gente sabe que foi para ajudar o Lyon e tudo mais, mas a gente não pode ignorar as cifras, não tem como. Então, de repente, no pensamento da diretoria, pelo menos até a janela especial ali de junho, que vai do dia 2 ao dia 10, que é a janela onde o Wendel vai chegar, a gente pode ter a diretoria do Botafogo apostando nesse retorno do Jefinho, nessa disponibilidade do Jefinho. Eu, particularmente falando, não conto com o Jefinho. Porque, assim, virou uma caixa preta, um verdadeiro mistério. Ninguém sabe o que acontece com o Jefinho. Ninguém sabe. O Botafogo não fala nada, o jogador não tá no campo treinando com seus companheiros, tá ali na academia, beleza, mas e aí? Vai voltar quando? Então, por hora, pensando ali nas opções do elenco principal, Matheus Martins e Arthur. Não tem pra onde a gente correr. Matheus Martins e Arthur. Você pode utilizar um Lobato, acredito que inclusive contra o Fluminense ele pode ter oportunidade. Entre o Yarlin e o Lobato, eu colocaria o Lobato ali na direita, com o Matheus Martins na esquerda, né? E o Lobato fazendo ali o quarteto ofensivo junto do Savarino e do Igor Jesus. Mas pensando no decorrer da temporada, a gente precisa de outras alternativas. Precisamos de pelo menos 2 opções de boa qualidade por posição. Porque aí você vai ter o time A e o time B, vamos botar assim, só para facilitar o desenho. E aí você pode ter outros jovens jogadores ali integrando esse elenco para a gente chegar na casa dos 33 a 35 atletas, dando profundidade ao futuro treinador. Porque a temporada vai ser insana, jogo atrás de jogo, vai ter suspensão, lesão, um monte de coisa. E a gente precisa, claro, ter um bom nível. Enfim, essa é a prioridade da diretoria. 3 jogadores para o setor ofensivo, sendo um deles o Bitelo. Quais são os outros 2? Aí só o tempo vai dizer. Arthur Cabral, outro centroavante, ponta direita e esquerda, ou só para direita? Qual que vai ser? Vamos aguardar o desenrolar dessa história. Daqui a pouquinho eu tô de volta com o Ricardo Azambuja, 10h05 da noite, pra gente poder trocar aquela ideia ao vivo. Você, claro, é nosso convidado. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!